E quem não se apresentou ainda, quiser colocar seu nome, cooperativa, empreendimento, estado, organização que faz parte, deixando isso registrado no nosso chat. Queridos, ninguém se manifestou com relação à gravação, então a gente segue gravando. Se surgir alguma questão, nos informem. Mas manifesto de novo nosso interesse em gravar para disponibilizar para os alunos que não estão aqui presentes, né? A gente está com uma sala de 49 pessoas, mas tem 520 inscritos no curso, e aí esse encontro ele pode contribuir com, com o conhecimento dos demais. Bom, eu acho que a gente pode começar, são 17h10, meu nome é Maíra, eu estou trabalhando com as organizações realizadoras deste curso, que é a WWF, a Unicafes, a Central do Cerrado, o Núcleo do Piqui, o INB. Essa é uma conquista desse grupo de organizações, poder estar organizando e disponibilizando um curso com esse conteúdo, né, para o fortalecimento do agroextrativismo no Cerrado. Nós estamos agora no segundo encontro online, o primeiro foi realizado semana passada, a gente abordou as questões do módulo relativas ao conteúdo do módulo 1, hoje a gente vai aprofundar um pouquinho e compreender, tirar dúvida, trocar conhecimento, intercambiar os conteúdos que foram abordados no módulo 2. O módulo 2, a gente tratou sobre agroindústria. Então, nós tivemos 3 aulas. Aula 1, boas práticas de fabricação. Aula 2, registro sanitário. E aula 3, rotulagem de produtos alimentícios. O Mike e o João, que abordaram esse conteúdo com vocês, estão aqui com a gente e vão contribuir também com o nosso debate. A nossa metodologia é assim. Queria primeiro agradecer a todo mundo que está com o microfone desligado e reforçar isso, da gente manter o microfone desligado e só abrir no momento da fala, para que não tenha ruído, né, e a gente possa ouvir bem a fala dos companheiros e companheiras. O vídeo é melhor que fique aberto, para a gente poder ver o rostinho de vocês. A gente se conhece pelos nomes, né, fico vendo o nome de vocês lá no Moodle, mas é muito bom quando a gente pode se ver por aqui. Então, fiquem à vontade para abrir o vídeo ou não. Nós vamos fazer um momento introdutório, que o Luiz Carrasa, da Central do Cerrado, vai abordar de forma ampla, né, mais ampla sobre o tema agroindústria, e depois a gente vai abrir para perguntas. A gente quer pedir para vocês para preferencialmente fazer o uso da fala, os e as agroextrativistas presentes. A gente vai abrir para um bloco de 5 perguntas. A gente queria pedir para que a gente se atentasse ao tempo de 3 minutos para cada fala, né? E depois desse bloco de 5 perguntas, aí o Mike e o João vão trazer, fazer a fala, né, de cada um direcionada pelas perguntas que vocês fizerem. Depois a gente abre mais um bloco de perguntas e assim sucessivamente. Vamos fazendo o nosso bate-papo aqui dessa forma. Nós fizemos a opção dessa metodologia para que a gente possa direcionar a nossa fala a partir das dúvidas e questões que são mais relevantes para vocês, né? E aí construir esse momento a partir do que vocês trazem, né? De demanda, né? De diálogo. No encontro do módulo 1, a gente teve um momento muito rico no chat, então sintam-se muito à vontade para perguntar, para responder, para participar de forma interativa. Não estamos aqui na posição, né, professor-aluno, então a gente está aqui na posição de todo mundo que está nessa sala tem conhecimento e podemos trocar. Então sintam-se à vontade nesse sentido. Nossa reunião deve
se encerrar até às 19 horas, então a gente tem 2 horas de encontro, que pode se encerrar antes, né, depender do diálogo, né, mas a gente deve seguir até às 19 horas. Bem, eu acho que é isso. Queria convidar o Luiz, então, para conversar um pouquinho com vocês. Maravilha. Obrigado, Maíra. Boa noite a todos e a todas. Satisfação estar com vocês aqui. A gente realmente está bastante animado com esse processo, com a adesão, com, né, as interações, os retornos que a gente está tendo. E eu sou Luiz Carrasco, eu atuo como executivo da Central do Cerrado e estou junto com a Maíra na equipe de frente de organização desse nosso programa de formação, né, com a parceria do WWF, da Unicafes, da UNB e do Núcleo do Piqui, né, junto com a Central do Cerrado. E esse tema agroindústria é um dos temas mais complexos e polêmicos que a gente lida no dia a dia com as organizações comunitárias, porque, como vocês assistiram nas aulas e devem vivenciar no dia a dia, é um conjunto muito complexo de normativas, de legislação, né, do marco regulatório sobre o tema, com parte de competência com o Ministério da Agricultura, parte com a Vigilância Sanitária, com possibilidades de abertura para secretarias de agricultura. Os estados têm, às vezes, programas estaduais e alguns municípios que trazem novidades. Então, uma situação muito complexa e a gente tem, muitas vezes, as comunidades entrando no mundo da agroindustrialização a partir de experiências muito pontuais, artesanais, de alguns agricultores que começam a processar em casa e tem uma tradição de fazer algum tipo de transformação de produto, leva isso para a sua associação, de repente a associação tem uma cozinha comunitária e começa a produzir lá dentro, e a gente sempre incentivou muito esses movimentos. Estou falando, acho que posso falar para além da Central do Cerrado, mas nos movimentos sociais, e a gente entende que esse processo de caminhar para um empreendimento formalizado, com todos os requisitos, é um processo. Então, a gente dialoga muito essa caminhada de experimentação e de avanço no atendimento de exigências e da legislação, conforme as coisas acontecem e as exigências vão ficando cada vez mais importantes e recorrentes. A gente sabe que é uma responsabilidade muito grande quando a gente faz alguma orientação desse tipo, que pode levar algum tipo de risco para algum empreendimento operar em algum nível de informalidade, mas eu acho que, do mesmo jeito, é uma responsabilidade muito grande dizer para o empreendimento que ele tem que estar com tudo ok para começar a produzir qualquer coisa, né? Principalmente tendo em vista a perspectiva de você produzir para um consumo local, para um consumo imediato, então, nossas orientações, né, nesse módulo, elas buscam trazer à luz a complexidade dessas exigências, mas, ao mesmo tempo, ela relativiza, né, como usar e implementar isso. O que a gente sempre prega como a máxima é que a preocupação tem que ser com a qualidade, independente da estrutura. Eu tenho conversado e muitos lugares que a gente faz esse debate da agroindústria, a gente tem colocado isso com muita clareza, que a estrutura é um elemento muito importante no processo de agroindustrialização.
mas uma agroindústria perfeita pode produzir um monte de porcaria se não tiver, e alimentos péssimos se não tiver um controle as boas práticas implementadas, um controle de qualidade, uma origem de matéria-prima bacana, a preocupação desde a produção, da colheita, do transporte. Então, não adianta você ter uma estrutura perfeita se você não tem as boas práticas implementadas em toda a cadeia. Essa qualidade, ela com certeza pode se deteriorar no caminho, do mesmo jeito que estruturas talvez não ideais, com cuidado de higiene, boas práticas, fluxo, organização, é possível produzir coisas incríveis. Haja em vista, acho que muitos de vocês conhecem, de produções artesanais, em fogão de lenha, em panela de tacho, de farinhas, né, produzidas em casas de farinha, né? A gente busca sempre orientar melhorias, e a gente sabe que qualquer empreendimento pode melhorar e implementar, né, instrumentos e algumas estratégias de controle de qualidade, de capacitação, né, dos colaboradores e nos equipamentos, na parte de higiene, na parte de fluxo, na parte da própria estrutura. Então, existem várias maneiras de se abordar, e também a gente busca, com uma fala tipo essa e com as orientações que a gente está trazendo no curso, provocar vocês também para um diálogo muito franco e tentar trazer as estruturas de fiscalização como parceiras dos nossos empreendimentos e não como um fiscal que está indo lá para punir ou interditar a nossa agroindústria. Então, a gente recomenda ao máximo que vocês dialoguem com as instâncias locais, busquem orientação. Além dos órgãos de fiscalização, tem muitas organizações não governamentais que atuam localmente, regionalmente, que podem dar algum tipo de assessoria. Existem, além disso, as Emater, as assistências técnicas públicas, que muitas vezes tem gente que pode contribuir. Tem também, em muitos municípios, a atuação do Senar, que às vezes tem, né, o Serviço Nacional de Aprendizado Rural. Eu tenho acompanhado em algumas localidades, tem profissionais muito qualificados para orientar. Então, a nossa dica aqui é buscar as parcerias. A gente tem as universidades que têm os cursos de engenharia de alimentos, tem os cursos, né, de nutrição, de engenharia química, que dialogam com esse universo da agroindústria, e que muitas vezes existem os programas de extensão, você pode ter um estagiário. Então, a gente acredita que o desenvolvimento ele vai acontecer de forma plena a hora que a sociedade toda estiver envolvida, a hora que, além da sociedade organizada, a gente tiver o poder público também, nas suas diferentes instâncias. O nosso trabalho e as provocações que a gente tem feito é de chamar todos para a gente se juntar para, de fato, conseguir promover desenvolvimento, né, a partir da produção local, da cultura local, né, e valorizando essas características que, muitas vezes, o caminho que o Brasil escolheu de uma legislação sanitária muito preocupada com estruturas e com controles, né, muitas vezes descaracterizam a identidade, a cultura e não valorizam o modo de fazer local. A gente sabe que tem um caminho do meio que dá para você, né, juntar o conhecimento científico com o conhecimento popular, e nenhum é maior ou melhor do que o outro. Eu acho que os dois juntos é a melhor opção. A gente
é militante da diversidade, inclusive da diversidade de conhecimentos, e é um pouco disso que a gente quer tratar um pouco com vocês. Então, a gente está com João Ávila aqui, com o Mike Arruda, que foram os professores desse módulo. Então, peço para vocês que assistiram a aula ou que queiram fazer alguma contribuição, como a Maíra orientou, podem se manifestar diretamente pelo chat. Nós não temos uma quantidade muito grande de participantes. Eu acho que dá para a gente abrir a palavra para todos. Se vocês quiserem, vocês se manifestem pelo chat. A Maíra vai chamando. E então, eu vou passar para o João. Eu não sei se já tem alguma pergunta aqui, Maíra. A gente está nos aquecimentos, mas vocês fiquem à vontade, não só para perguntar, mas para comentar, para tirar uma dúvida, contrapor, às vezes, alguma coisa que a gente colocou na aula. A gente tem um desafio gigante de, no tempo de 12 a 20 minutos, conseguir trazer um conjunto de informações para temas tão complexos como esses que a gente está trazendo aqui nesse debate hoje. E por isso que é importante o material complementar para quem quiser se aprofundar e que a gente também não consegue, não era pretensão de apresentar materiais exaustivos de forma a esgotar o assunto, mas sim de provocar e apresentar alguns caminhos, e com certeza vocês têm acesso a outros materiais, e a gente, inclusive, sugere e recomenda quem tiver dicas de materiais complementares, além do que a gente colocou, compartilhe links, um PDF, por dentro do fórum de debates, que é o ambiente que todos podem ter acesso ao que cada participante pode compartilhar com esse coletivo aqui. Então, vocês fiquem à vontade para perguntar, complementar, né? Tá vindo uma aqui do D'Alembert sobre os rótulos, né? Atividade muito boa, informativa. Mas eu vou passar primeiro para o João. Se você quiser fazer alguns comentários gerais, João, em relação aos conteúdos abordados, tanto de boas práticas como o de registro, e depois o Mike fala um pouquinho sobre o conteúdo de rotulagem, né? Sobre rótulos. Bacana. Deixamos o João primeiro fazer um comentário, Mike responde em seguida. Sim. Bem, pessoal, boa tarde. Estão me ouvindo bem? Ok? Sim, João. Tá muito ótimo. bom estar aqui com vocês. Eu não participei do nosso primeiro encontro, né? Mas como o Luiz já adiantou, assim, o tempo que a gente teve para essa aula, né, entre 12 a 20 minutos cada uma das aulas, é claro que não é tempo suficiente para a gente esgotar, né, tudo que é referente à legislação, ao processo de registro sanitário, ambiental, jurídico, tampouco o conteúdo de boas práticas de fabricação. A gente entende que é um conteúdo quase introdutório, mais que introdutório, é para surtir mesmo, né? Assim, o interesse, abrir aí o conjunto de tópicos para uma discussão maior e contínua. É claro que a gente não vai esgotar tudo isso aqui hoje também, nem com os materiais complementares que foram disponibilizados, mas acho que a gente espera com essa oportunidade, né, esse programa, consolidar cada vez mais uma rede de troca de informações, né? Mais do que hoje, a gente vai continuar à disposição, né, desse grupo aqui de trabalhos. Eu acho que o mais importante de tudo é a gente ter esse canal aberto, né, de todos os lados. Enquanto eu estou aqui como instrutor, né, nessa etapa, nesse módulo, eu estou também como aluno, né, de um outro curso que está acontecendo por meio do
do Senai, ESPN, enfim, está concomitante ao nosso aqui. Ou seja, um conteúdo muito extenso, muito rico, como o Luiz colocou, muito diverso também. A legislação sanitária brasileira, por mais que seja depenada muitas vezes por nós mesmos, né, se criticada, mas é uma legislação fantástica, ela contempla muitas coisas, que contemplam positivamente, né? Os problemas são, como a gente sabe, estruturais, são de interpretação regional ou local, né, de como instrumentalizar, como dar, como estão as ações, né, para essa legislação. Mas, enfim, eu acho que hoje é um ambiente, um momento que a gente tem aqui para tirar algumas dúvidas, né? Dentro da nossa dinâmica que hoje a gente espera que vocês falem mais do que nós, né? Eu estou aqui à disposição, tá? Tanto, só relembrando, tanto para o conteúdo de registros sanitários, como eu até coloquei no nosso vídeo, né? Eu não dei muito destaque à parte de regularização jurídica, que é um requisito para a regularização sanitária. Você não consegue, de fato, uma regularização sanitária formal sem antes ter uma regularização jurídica. E também não foi apresentado, pelo menos em vídeo, o conteúdo de regularização ambiental. Então, caso vocês tenham também alguma dúvida, alguma questão nesses dois campos de regularização jurídica e regulação ambiental, para além, é claro, da regularização sanitária, a gente pode conversar aqui hoje um pouco também sobre isso. Tá ok? Quer dar uma palavrinha, Mike, sobre a abordagem da rotulagem e outras, né? Não, acho que... Não, beleza. E é muito nessa linha do que o Luiz e o João falam. A gente tem que entender que esses processos são processos, na verdade, de construção, né? Eu acho que hoje a gente tem o exemplo que o companheiro cita aqui na fala dele, o de busca de vincular. Tá falhando para mim seu áudio, Mike. Acho que se você desligar o vídeo, acho que é melhor. Sua conexão eu sei que não é tão boa. Começando a aparecer pergunta aqui, Legal. aproveitando esse tempinho. Bom, então melhor assim, né? Mas Mike, seu áudio está bem travado. Essa ideia do que Não a sei gente se é traz, só para o mim. entendimento de que, de fato, também é um processo de construção. E como é que tá? Melhorou? Deixa eu tentar pegar o microfone aqui. Vou ativar o microfonezinho, só um minuto. Melhorou agora, Mike. Melhorou com o microfone? Tá. Agora tá. Então é isso. Mas é isso, assim, só reafirmando, é um pouco do que a gente comentou no processo de empreendimento. Ele está muito vinculado do empreendimento, desse empreendimento no mercado, efetivamente. Né? Uma coisa que a gente deixou muito claro na aula e que a gente estava com muito receio de transmitir era a imposição dessas questões. A gente tentar associação. Não tá, Mike, não tá. A gente não está conseguindo te ouvir. Ativa. Eu achei que estava com problema aqui. O próprio empreendedor, né? É o próprio
Não está indo, mas... Está cortando muito. Oi. Oi? Tá. Posso fazer uma sugestão? Enquanto o Mike se organiza, o Alan está querendo fazer uma fala, e a gente tem aqui uma fala no chat da Rosemary, que ela está falando que a Grande Sertão tem boas experiências, né, que foi apresentado no curso. Ela está perguntando como é que é a realidade nos outros estados sobre as cooperativas de produção e comercialização, se pode rolar a troca de experiência entre essas cooperativas e incentivar, estimular onde elas não têm. E para o Mike, enquanto está se organizando, ela fala também que, com relação à identidade visual, ela deve ser pensada ou repensada para as atividades de rotulagem. Pergunto isso porque a identidade pode ser dinâmica, né? A fala dela. Em que momento a identidade visual pode ser pensada ou repensada para as atividades de rotulagem? Então, tem essas duas questões que já surgiram aqui no chat, que eu consegui perceber. E tem o Alan, que está pedindo a fala. Vou sugerir do João começar, Maíra. E eu acho que seria bacana, João, você apresentar um pouco, não com detalhes, mas um pouco da sua trajetória, que passa por vários estados, por várias agroindústrias de diferentes tipos de processamento, para o pessoal entender um pouco o seu lugar de fala, assim, da experiência. E a gente tem 2 inscritos, Luiz. Será que não seria legal a gente ouvir esses 2 inscritos e depois fazer um bloco de respostas? Como você achar melhor, Maíra, fica à vontade. Vamos, porque aí eu acho que a gente avança um pouquinho. Porque aí o Alan quer falar, e Elgli, é assim que pronuncia o teu nome? Bom, primeiro o Alan, então. E se eu perder aqui alguma inscrição, gente, me ajudem, viu? Oi. Você pode falar aqui no chat. Olá, boa tarde a todos e a todas. Está ouvindo? A fala do Luiz Carrasa, eu sou município de Colinas do Sul, Chapados Veadeiros, né? É a realidade nossa aqui de dificuldades do SIM, do acompanhamento da Emater, o distanciamento dos centros, né, grandes centros, para a gente formalizar essa questão das indústrias. O selo é uma dificuldade terrível. Eu tenho produtos que eu estou já estimulando as minhas vendas, eu já tenho mais de 15 anos tentando implantar o agroextrativismo, que as coisas aconteçam no nosso município, a realidade e a gente foi barrado em vários lugares para a questão da venda. Isso está dificultando muito. Por isso, da minha participação no agroextrativismo, nessa aula, né, nesse projeto que eu achei muito interessante, não só agora, como há muito tempo tenho participado das atividades. E, assim, ela mexeu muito comigo, essa parte. E aí eu gostaria mais que eu vou olhar mais as matérias, né? E essas dificuldades que a gente tem na região, se é as mesmas que acontecem em outros lugares também. Então, obrigado. Desculpa, obrigada, Alan. Agora a Elgli. Opa, olá, boa Elgli, tarde. me perdoa. Elgli. Ai. Professora, com imenso prazer participar dessa nossa minha primeira reunião. Eu não pude participar da primeira mesmo porque eu estava perto da minha aldeia e na aldeia não pega internet ainda, né? Eu sou indígena aqui do estado do Acre, da fronteira entre o Peru e a Bolívia, no município de Assis, Brasil, pertence ao povo Machineri, né? E, professora, eu tô participando desse curso para mim, de uma forma,
como é que eu posso pegar o produto do meu povo para a gente poder comercializar, né? Para ter um produto de qualidade, para que nós indígenas falamos, não, os indígenas estão se organizando, o produto deles, porque produto a gente tem, né? A gente só quer alguma pessoa que capacite a gente, que dê um apoio técnico para a gente, para dizer. Elgli, cortou só para mim? Não, Maíra cortou para mim também. Ai, que pena, tão bom ouvi-lo. Vamos aguardar um segundinho? Mas eu acho que ele caiu. Caiu. Bem, ele caiu. Então, enquanto a gente avança um pouquinho, quando ele retomar, a gente dá a fala para ele novamente. O Gustavo tem uma questão aqui também. O Gustavo é estudante de biologia, tem uma dúvida com relação aos produtos de uma agrofloresta. Esses tendem a ser bem diversificados. Pensando em uma produção para subsistência, como fica a legislação quanto a essa diversidade? Frutas, legumes, hortaliças. Não tem o sítio ou terreno, está só estudando em Belo Horizonte. Acho que a gente pode abrir para João e Mike fazer um apanhado desse primeiro bloco de perguntas, e assim que o Elgli voltar, a gente passa a fala para ele novamente. Bem, o Luiz orientou para que eu fizesse uma pequena apresentação, né, dessa nossa trajetória. Eu sou engenheiro de alimentos de formação, e meu primeiro trabalho foi justamente na cooperativa Grande Sertão. A sede fica em Montes Claros. Mas a Grande Sertão, não sei se todos conhecem, mais do que uma cooperativa, do que um empreendimento, é uma rede de empreendimentos, né, de agroindústrias. Eles estão em cerca de 40 municípios lá no norte de Minas. Então, foi uma ocasião onde a gente teve essa sorte de ter contato com várias situações, desde aquela agroindústria caseira, na verdade, a produção doméstica. A família precisava vender para o PENAI, por exemplo, para compor uma entrega para o PENAI, e para aquela situação haveria de se ter uma condição mínima de formalização, né, jurídica e sanitária. Até mesmo a própria agroindústria central da cooperativa, que naquele momento já se preparava até para exportar os seus produtos, né, polpas de frutas, óleos, entre outros. Após essa passagem pela Grande Sertão, eu tive também a oportunidade de estar em outras agroindústrias, por exemplo, a Frutasan, que é uma empresa indígena, né, lá no sul do Maranhão, organizações da Caatinga, como a Cooper Sabor, Aresol, a própria Central do Cerrado, com sede em Brasília. Enfim, o que mais em relação a esse nosso tema, o que mais me impactou, né, durante todos esses anos de trabalho foi a diferença cultural dos órgãos de fiscalização, dos órgãos de regulamentação em cada um dos estados, inclusive dentro do próprio estado, nos diversos municípios, né? A gente sabe que a legislação ela é única, é claro, há variações aí a depender de estados e municípios, mas todas de acordo, elas são obedientes, né, ou concorrentes com a legislação federal, que por sua vez também é consonante com a legislação internacional, né, preconizada pela Organização Mundial da Saúde. Mas as diferenças de cultura institucional em cada
cada um dos escritórios da vigilância sanitária ou na superintendência dos mapas, né, superintendências do mapa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, essa diferença de comportamento dificulta bastante as coisas, com vistas à regulamentação. Isso dificulta, por exemplo, você ter um padrão de planta para polpa de fruta. Muitas vezes as pessoas perguntam: João, manda para mim uma planta de agroindústria, tem uma planta pronta? Eu tenho aqui uns 80 modelos de planta de polpa de fruta. Pelo menos um quarto delas aprovadas, né, ou com grandes chances de serem aprovadas pelo mapa. Mas nada garante, né, de que essa planta realmente vai ser aprovada, né, seja pelo mapa ou seja pela vigilância sanitária. Isso vai depender muito da interpretação da lei que se tem naquele local. Por isso que é importante assim, que cada projeto, por menor que seja a fábrica, ele seja desenhado, que ele seja discutido antes primeiro, com o produtor, com a organização local. Esse é de planta, de projeto feito à distância, isso é furada, né? Para ser bem prático. O melhor projeto é aquele que você faz local, você conhece, você pisa no terreno, você conhece ali a declividade do terreno, você conversa com as pessoas, você identifica realmente a real demanda e necessidade daquela fábrica. Lembrando que fábrica, gente, não é solução para tudo, ela é só uma ferramenta, viu? Ela é igual uma fábrica, para quem produz, é igual a esse computador, esse celular, através do qual a gente está conversando aqui agora. É igual uma caneta para quem escreve, ela é uma ferramenta. Se você não sabe o que fazer com essa fábrica, ou se realmente ela não é aplicável à sua necessidade, pode ser aí um investimento perdido ou até mesmo trazer mais dor de cabeça do que você já tinha antes. Então, o melhor projeto é aquele que você discute localmente, identifica as reais demandas, as reais necessidades e, muito importante também, assim, dialogar com o órgão de fiscalização no seu local, seja no seu município ou no seu estado. Dialogar para quê? Né? O ideal é que antes de se construir a fábrica, você apresente o projeto para o fiscal ali responsável. Só, olha, a gente está querendo construir uma fábrica, é isso aqui. Está ok? Por quê? É muito mais fácil, muito mais barato você ter que apagar no papel ou rasgar e começar outra, né, do que depois de construir você sair quebrando parede, arrancando porta, elevando o telhado. Então, assim, o que a experiência, né, nesses anos todos, assim, o que de principal nos traz é a precaução, o sentido sempre da precaução. Um dos objetivos desse curso, né, desse nosso conteúdo, é você ter um mínimo assim, de instrumento, de conhecimento para poder dialogar com os órgãos de fiscalização. A legislação não é de toda ruim, ela é boa, né? Muitas vezes quem está por trás dela, assim, na sua execução, é que acaba deformando, né? Ou não sabendo operacionalizar. Às vezes a dificuldade do fiscal ou do agente público naquele local é até maior que a nossa. O cara tem um universo de afazeres ali, ele está na vigilância sanitária de saúde e é colocado para resolver um pepino, uma demanda para vigilância em alimentos. Às vezes a dificuldade dele é tão grande quanto a nossa, né? Então, ter esse pouco conhecimento sobre legislação, sobre o modo de fazer, é importante para esse diálogo, né? Para apresentar o projeto e principalmente para defender o seu projeto técnico. E é muito vantajoso, né, fazer essa discussão antes de se implementar qualquer coisa, seja construir uma fábrica nova, reformar uma fábrica que já existe, desenvolver um novo produto, correr atrás de um selo, enfim. E outra pergunta que eu faço é, assim, para que o registro? Né? A pergunta do Gustavo, né, que é um estudante. Gustavo, você mesmo já
já colocou ali o seu motivo, né? O seu trabalho, produtos de agrofloresta para subsistência. Se é para subsistência, né, quanto dessa produção você vai tirar da sua casa, ou do seu sítio, da sua comunidade para vender? Se for mínimo ou quase nada, será realmente que é hora assim, de regularizar essa produção? Né? Eu digo que tem 3 níveis assim, de preocupação e de atenção a essa qualidade, né, e estrutura que se busca. A primeira é aquela qualidade que para atender a sua necessidade enquanto produtor, enquanto empreendedor. A estrutura que eu tenho, a minha fábrica, a minha agroindústria, ela me satisfaz. Eu consigo produzir com segurança, produzir do jeito que eu quero produzir o meu produto, com segurança do produto e segurança para mim, para minha família, para quem trabalha aqui comigo. Ponto. Isso é um nível de qualidade. O segundo é aquele para o consumidor, né? Para quem vai consumir o seu produto. Eu tenho que ter uma estrutura, né, que tenha qualidade suficiente para atender essa qualidade que o meu consumidor espera e que não leve nenhum risco, né, nenhum problema para ele. E tem um terceiro nível, né, mais avançado, que é essa questão da regulamentação. Assim, é a qualidade que me atenda, a qualidade que atenda o consumidor e que atenda toda a legislação, toda essa estrutura regulamentar, né, que vai me cobrar por isso a partir do momento que eu tenho uma escala de produção e comercialização que vai me exigir isso. Bem, eu não sei se eu expliquei ou compliquei alguma coisa, mas é mais para dar andamento aí para o nosso bate-papo. Ana, João, obrigada. O Mike, conseguiu conectar, Mike? Então, Maíra, consegui sair aqui e voltei. Espero que tenha melhorado. Estão conseguindo me ouvir bem agora? Estou te ouvindo muito bem. Pena que quando a gente sai, perde o histórico do chat, né? Você eu fui sair, entrei, não consigo ver o nome da... mas, por exemplo, só uma, acho que muito pertinente a pergunta que foi feita sobre a relação de identidade, né, e mudanças, esse dinamismo da identidade local e como isso, né, se integra no rótulo, em toda a estratégia, né, de comercialização. Peço desculpa porque eu acabei perdendo o nome da pessoa que fez a pergunta. Mas é hiper pertinente, mas a gente precisa entender que assim como a identidade... Quem? Rosemary. Rose, ótimo. Abraço, Rose. Muito boa pergunta. É justamente isso, essa dinâmica, essa identidade local, do território, falando da gente, né, de comunidade extrativista e tudo, realmente ela de fato mutável e a todo tempo ela está se reinventando, né? E se refazendo e se redesenhando. O que a gente precisa entender é que essa legislação, de certa forma, também. Se a gente olhar nos últimos 5 anos, a gente teve pelo menos umas 6 mudanças significativas dos padrões técnicos de rotulagem de produtos de prateleira, né? Entrou a discussão dos alergênicos de maneira mais aprofundada. Recentemente, agora, a gente tem essa discussão da rotulagem nutricional frontal dos produtos, que chegou agora mês passado, né? Aprovado pela Anvisa. Então, é um grande desafio. O que a gente precisa entender é que, assim como uma empresa convencional que precisa comunicar no seu rótulo a sua visão, né, a sua estratégia, né, os seus princípios e valores, para além disso, a gente, como comunidade, tem a obrigação de comunicar nos rótulos dos nossos produtos, naquela imagem artística, gráfica, né, que está ali em conjunto com a técnica, a nossa identidade territorial, quem é o povo que produz aquilo, né, de que território aquilo vem, né, qual é o produto da sociobiodiversidade brasileira que está ali dentro, né, que está sendo valorizado, reconhecido, gerando mudança e transformação de vida para essas
comunidades. Mas, assim, eu queria só fazer um link na estrutura da aula, porque o João fez uma fala que me chama bem a atenção. A gente parte do princípio do processo de regularização formal, legal, né, CNPJ, tal, perpassa pelo processo, né, posterior de regularização sanitária e tudo, e pós isso a gente entra nesse processo de regularização e adequação de produtos. Então, acho que são processos, né, que são interdependentes, mas que muitas vezes um depende do outro. Você não consegue ter um alvará sanitário se você não tem um alvará de funcionamento prévio, né? Se você não tem o seu alvará sanitário, você não consegue, né? Você não consegue usar de verdade ao dizer no seu rótulo que seu produto é isento. Então é importante que se entenda também esse ciclo, né, geral, né, dessa interdependência desses processos de regularização, né? E mais uma vez, assim, reforçando o que a gente colocou. Tudo isso depende muito da tua estratégia de posicionamento no mercado, do modo como o empreendimento pensa e organiza a sua capacidade né, de produção, de volume, no mercado que ele quer acessar, e por aí vai. Eu tenho um exemplo nosso interno que eu gosto muito de contar da Central. Quando a gente abriu o box lá em São Paulo, a gente tinha um produto que estava errado na prateleira. E aí tinha uma informação errada no rótulo dele. E o produto estava lá, num dos principais centros consumidores do país, exposto, né, à venda para o cliente. Passou um fiscal não lembro, acho que foi PROCON, não lembro agora o órgão específico, mas um desses órgãos de defesa do consumidor, e notificou a gente que o produto estava errado. A gente não deu bola e deixou o produto na prateleira. Alguns dias depois, o fiscal retornou e o produto estava lá, né? E a gente foi obrigado a retirar o produto da prateleira, e a gente levou uma bela multa, né, financeira lá, e tivemos que pagar uma multa. Então, assim, isso é muito, muito importante e relevante de entender que, a depender da sua estratégia, imagina só um problema desse. Você tem o Cressol, lá em São Luís do Maranhão, que é um espaço, seria o ponto de economia solidária lá em Itajaí, em Santa Catarina, que são espaços coletivos nossos do movimento de economia solidária que comercializam os nossos produtos. E aí o nosso produto vai para a prateleira, sujeito a todos esses processos, né? E ao invés de gerar uma solução, a gente acaba provocando um problema não só para a gente como empreendimento, mas para o parceiro que está ali no fronte de batalha lutando, né? E desenvolvendo essa coisa da comercialização, da venda direta nesses espaços. Isso sem falar em espaços convencionais de comercialização, empórios, lojas, produtos naturais e por aí vai. Mas eu acho que é isso por enquanto. Que bom que conseguiram me ouvir, estava triste aqui já. Nada, Mike, dá uma olhada aí no chat, tem um monte de coisa para você. Ixi, Maria, fui falando. Vamos olhando. Mas vamos dando sequência, eu vou ler aqui. Tem mais duas questões aqui que são para você, que é uma com relação ao código de barras, a não obrigatoriedade, e outra com relação, dá uma olhadinha, com relação ao tipo de embalagens. Então, acho que é o código de barras bem pertinente. Eu até comentei com a organização do curso que a gente poderia fazer uma aula específica sobre códigos de barras. A gente falando de lei, ele não é obrigatório, né? Legalmente, lá na lista de itens obrigatórios que tem na legislação, ele não consta nessa lista como é obrigado a ter prazo de validade, denominação do produto. Mas ele é fundamental para a sua estratégia de mercado, né? Dependendo do local que você vai pôr o seu produto para vender, você não consegue colocar esse produto para vender. E tem outra questão também que, em breve, aí, já tem uns 2 anos que a Receita Federal, ela está usando os códigos de barras, a gente é obrigado a inserir na composição e criação dos códigos o número do NCM do produto, né, se ele tem substituição tributária ou não. Então, a gente está vinculando dados fiscais, né, de controles e monitoramento fiscal da Receita Federal ao código de barras. É claro que a ideia da Receita Federal com isso é monitorar os processos de venda. Então, eu acredito que muito em breve esse processo vai ser todo automatizado e sistema, de fiscalização. Você tem um produto que foi produzido lá no Acre e tem um código de barra, ele foi vendido numa loja lá em Florianópolis, né? Dentro do sistema integrado da Receita, no momento que você passa o código ali,
a Receita recebe a informação que aquele produto foi vendido lá. Então, se não tem histórico de venda, se não tem, mas é uma situação muito complexa e que tá se, né, como é que se diz, começando a se desenhar. Deixa eu dar só uma olhada mais aqui, gente, porque Deixa eu dar uma realmente... complementada nisso, Mike, Por favor, porque Luiz. eu acho que esse ponto do código de barras ele é um que vai nessa linha que o Mike está falando, que eu acho que tão importante quanto cumprir as exigências legais, para o produto vender, é preciso atender às exigências do mercado, em termos da apresentação do produto, de conseguir que a embalagem, que o rótulo expresse os valores que às vezes não são percebidos ali naquele produto, da origem do povo, da comunidade que faz, dos valores, né, relacionados ao território, à natureza, à diversidade que está sendo trabalhada, que não são exigências legais, mas que obviamente vão fazer com que seu produto se diferencie no mercado. Então, o caso do código de barra ele é muito específico para você entrar em algumas situações de comercialização. Então, se você vai vender para o varejo, supermercado, se não tiver código de barra no seu produto, não compra, porque não vai passar na caixa registradora. Então, seu produto não entra naquele tipo de canal de comercialização. Então, é muito importante ter um planejamento de para onde o seu produto vai ser apresentado e adequar as informações e a apresentação do produto ao nicho que você vai atuar, ao canal que você vai atuar. Se você vai vender para um mercado institucional, para um restaurante que vai comprar, às vezes, a granel, em vez de comprar um potinho de geleia, vai comprar um potão de 5 quilos, um baldinho, o código de barras não vai ser imprescindível. Mas então é muito importante você entender para onde você vai comercializar e que tipo de informação é. Se você faz uma venda institucional, tipo muitas organizações vendem para o Programa de Aquisição de Alimentos e para o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Você tem uma rotulagem obrigatória que tem que estar no rótulo, mas como não é um produto que vai para a prateleira, às vezes o design de você ter uma arte linda, maravilhosa, é bacana se tiver, mas não vai fazer diferença, você consegue vender, porque não vai depender de alguém olhar o seu produto na prateleira e se encantar com aquele produto para levar. Então, é muito importante ter muita clareza de onde vai vender para adequar o seu produto a esse mercado. Então, e mais uma coisa, Luiz, na fala da Camila, é sobre essa questão do custo. De fato, o custo para a emissão dos códigos é realmente oneroso, em alguns casos fora da realidade dos nossos empreendimentos, né? Hoje, em média, você não faz um primeiro lançamento de um primeiro lote mínimo de 999 códigos com menos aí de 600, 700 reais de investimento inicial, né? E com ciclos anuais aí de pagamentos de mais, né, 600, 700 reais. Então, realmente é um investimento que, para a grande maioria dos empreendimentos que principalmente estão começando, está fora totalmente da realidade. Ô, Maíra, eu estou vendo outra pergunta, acho que eu vou engrenar logo nela aqui. Deixa eu falar um pouco disso aqui, Max, desses custos que você está falando, só para o pessoal, não sei se todos, imagino que nem todos conheçam, mas o código de barras no Brasil, ele é oferecido, tem várias plataformas que oferecem. A mais robusta, que conecta com um sistema de informação, de rastreabilidade e facilidade de gestão, é o da GS1, que é uma associação que os empreendimentos se associam e passam a poder usar a plataforma de emissão dos códigos de barra. Então, você paga esses 600 reais, eu não lembro se é uma semestralidade ou se é uma anuidade, né, Mike? Uma anuidade. É uma anuidade. Então, você paga 600 reais por ano para um pacote de poder até 1.999 produtos, né, codificados. E cada... Então, se você
tem a castanha de baru, 50 gramas é um produto, 100 gramas é outro código de barra. De pacote de 1 quilo, mesmo a castanha de baru é um outro código de barra. Então, cada, né, no linguajar do mercado, cada SKU, cada produto que você precisa cadastrar é um código de barra. Tá? Então, você se associa, enquanto você está pagando a anuidade, está com a anuidade em dia, você tem acesso, login e senha para acessar a plataforma e ter essas informações. O bacana é que o estabelecimento que está vinculado, associado ao GS1, a hora que ele passa o seu produto no leitor de código de barra, quando ele vai cadastrar o seu produto no supermercado, no seu comércio, pelo código de barra, ele já puxa todas as informações do produto para o cadastro, para fechamento de caixa, para abastecer estoque. Então, é uma ferramenta de gestão de informação muito bacana. Eu acho que, Luiz, só mais uma coisa complementando sobre códigos de barras, já que a gente entrou nessa seara, de pensar nesses grandes espaços, vamos ir além dessa coisa do código de barra no rótulo. É fundamental que hoje você tenha os códigos de barras nas caixas de transporte, né? Que são os códigos de 14 dígitos, né? Que são para as caixas de produto vendidos no atacado, né? Então, hoje você não consegue colocar isso numa rede de supermercado se isso não já tiver definitivamente também resolvido. Então, só abrindo um pouco mais, saindo somente do código de barras do produto, entender que esse processo de codificação, ele faz parte de um processo muito maior de automação, né, dos sistemas, porque é aquilo, a caixa chega, ele passa um leitor e automaticamente tudo entra no sistema, os registros de estoque, de tudo, de validade, né, de NCM do produto, se ele tem substituição tributária ou não, tal, já são automaticamente inseridos com uma passada de leitor óptico ao invés de você colocar. Mas você tem que digitar um por um. Mas eu acho que um outro exemplo dessa coisa da não obrigatoriedade do código por uma questão legal é a mesma coisa de, tipo, até aproveitando uma fala de outra pessoa aqui, de você ter um QR Code ou você ter ali no rótulo, como é que se diz? Um site, né, uma rede social do empreendimento. Obrigatoriamente você não precisa pôr, você tem que ter um serviço de atendimento ao cliente, um local que o cliente faça uma ligação ou mande um e-mail para retirar dúvidas. Mas é a mesma coisa, você não precisa contar a sua história, falar e tal, mas você tem que colocar, porque isso é fundamental para a tua estratégia de comercialização e para o posicionamento do teu produto no mercado. Bacana, Mike, Luiz. Ainda sobre rotulagem e embalagem, tem uma questão aqui também da Rose, que é sobre o tipo de embalagem. As embalagens e materiais orgânicos e biodegradáveis, além de mexer com rótulos, isso também mexe com a sanidade da precificação. Como fazer essa conta? É a pergunta que ela traz. Ainda nesse tema, né? Nossa, Maíra, gente, eu acho que no geral, acho que eu tenho um exemplo muito bom para dar sobre isso. Aquela embalagem que a gente usou como modelo para óleo de babaçu, quando a gente foi selecionar aquela embalagem de PET de 1 litro, que é uma garrafa PET, né, hoje, na verdade, a gente buscou várias alternativas biodegradáveis, né? Não vamos entrar nessa discussão aí de plástico ecológico, nada disso, mas a gente buscou um material resistente de qualidade que viesse de bagaço de cana, que viesse, né, buscando essa alternativa. Agora, hoje isso é inicialmente inviável. O preço daquela embalagem, ele chegaria a ser 4 vezes o valor de uma embalagem convencional. Então, dentro da estratégia de comercialização do empreendimento, que é a Copauge, quando eles pensaram o posicionamento do produto, é de fato para ter um óleo barato, com preço acessível, que as pessoas possam usar aquele produto no lugar de um óleo de soja, no lugar de um óleo de milho, no lugar de um óleo, né, desses de uso comum da cozinha. Então, foi doído, mas a gente teve que tomar essa decisão, porque caso contrário, a gente não conseguiria ter um produto que fosse acessível. Dói na alma, e eu acho que isso é também um diálogo e uma construção que a gente tem que fazer sim. Né? Isso não passa só pela embalagem, o próprio material do rótulo também, de usar material biodegradável e tudo, é possível fazer. Só que hoje,
Por exemplo, essa embalagem produzida à base de cana-de-açúcar, a gente achou ela até mais barata em Portugal, para se importar para o Brasil. Mas só dando, acho que é o melhor jeito de responder essa questão que a Rose traz é dando esse exemplo que a gente viveu isso na pele. E o que seria mais orgânico, mais sustentável, né, Mike? É uma embalagem PET feita aqui, ou uma embalagem foi produzida de fibra natural, vindo lá de Portugal, atravessando o oceano, queimando combustível. Correto, João. E tem um outro aspecto também, que é a adequabilidade assim, da embalagem ao seu produto, né? Tem uma função que é comercial, da apresentação, isso é muito importante, mas também a adequabilidade, a proteção do produto, né? É uma discussão que cabe na nossa aula lá de boas práticas de fabricação, né? Que inclusive é um ponto também importante que tange a formalização, o registro de produto, né? A depender da classe de produto, você tem que declarar se esse produto vai ser embalado em quê? E assumir que aquela embalagem realmente vai proteger o seu produto. A grande indústria, é claro que ela tem mais recurso e muitos recursos diversos, né? Financeiros, estruturais, de pesquisa, de acesso à informação, até chegar numa excelência dessa, né? Peguei aqui só para dar um exemplo. A embalagem ótima é ótima para a indústria, para quem produz, né, que assegura que o produto vai estar protegido, pode pegar sol, pode pegar chuva, eles podem mandar de São Paulo para Manaus, pode até tombar do caminhão e botar no caminhão de novo, que ela vai estar lá relativamente protegido, o produto segurado, né? É bom para quem consome, é prático, fácil de abrir, mas enfim, isso aqui tem um conjunto de filmes, é plástico, é metal, é papel, são pelo menos umas 5 naturezas de plástico aqui dentro. Por mais que a gente declare, né, como a indústria declarou aqui, e a sociedade assuma que isso aqui é reciclável, assim, tá para existir uma estrutura de reciclagem no Brasil robusta o suficiente para dar conta de tanta embalagem Tetra Pak, né, cartonada. Por outro lado, a gente tem isso aqui, ó. Isso aqui é um tijolo. Eu comprei há 5 anos atrás esse produto, está na minha geladeira aqui até hoje. A embalagem está completamente assim preservada. É claro que está na geladeira, mas a geladeira tem umidade, tem contato com outras coisas, mas continua aqui bem amarradinha, né? É um tijolo, é um doce embalado na palha de bananeira. Assim, dificilmente eu encontro uma embalagem tão perfeita quanto essa. Aí sob vários pontos de vista, né? Que é o quê? Proteção do produto. Está protegendo? Tá. Né? Até hoje não entrou nenhuma formiga, nenhum inseto. Estava na geladeira, mas ficou muito tempo também fora da geladeira. Eu tive curiosidade de abrir há pouco tempo para ver como é que o doce estava. É claro que não está igual a 5 anos atrás, mas ele está preservado. É claro que é doce, né? Não é um produto que estraga tão facilmente. Do meu ponto de vista, do meu gosto, a embalagem belíssima. Inclusive aqui está sem rótulo, você pode fazer vários tipos de aplicação de rótulo aqui para identificar, para valorizar mais ainda o seu produto. O ponto de vista da apresentação é perfeito, da proteção também. E com certeza é 100% biodegradável, de baixo custo, produzido na própria comunidade. Entre isso e isso aqui, a gente tem um universo, né? Assim, a gente tem 10 voltas, né, daqui até o Sol, assim, de outras possibilidades de embalagens. E você vai ter que escolher aquela que... Primeira coisa, aquele nível de qualidade que eu falei, né, o primeiro nível de qualidade, é atender a você, a sua capacidade de produção, a sua capacidade de investimento, respeitar a sua condição de acesso e de manutenção também. Às vezes você compra uma lote de embalagem sofisticada, um preço assim absurdo,
E às vezes dá conta de comprar o primeiro lote, o segundo já não dá mais para comprar, encareceu o produto, ninguém está pagando, né? Eu vou ter que voltar para a embalagem anterior. Então, assim, é avaliar a sustentabilidade para você mesmo enquanto produtor. O segundo nível de qualidade, né? Além de fazer um produto gostoso, bom, e que você tenha condição realmente de produzir e continuar produzindo ele sempre bom, é a qualidade que você consegue assegurar para o seu consumidor. Se você consegue embalar o produto com embalagem assim de palha de bananeira ou outra embalagem menos danosa que essa, por exemplo, embalagem de vidro, isso aqui é ótimo. Perfeito? Não. Mas, do ponto de vista do ciclo de reciclagem, de sustentabilidade, é uma embalagem bem mais sustentável que uma Tetra Pak. Independente disso, você consegue garantir para o seu consumidor que aquele produto vai estar protegido, ele vai ter uma vida útil de acordo com a expectativa dele. E tem isso também, né, gente? Isso aqui, ó, a Itambé deseja que ele tenha 2 anos de validade. Às vezes o mercado que você atua e o território que você atua, sabe que você vai precisar realmente 2 anos de validade do seu produto? Porque isso é sempre bom, assim, avaliar a adequabilidade, qual que é realmente a necessidade da embalagem para o seu produto, né? Se você consegue garantir essa qualidade para o seu consumidor, ótimo. E além desses 2 níveis, essa embalagem estiver de acordo ainda com a legislação, com os regramentos, melhor ainda. Só que a legislação ela não vai te dizer, ó, você tem que ter uma embalagem assim, assim, assado. O que ela te pede é que essa embalagem dê conta de garantir a qualidade, durabilidade e proteção do seu produto. É isso que é o importante. Ô, João, deixa eu fazer um complemento falando de embalagem e refletindo aqui, merece a gente pensar no próximo ciclo uma videoaula só para falar de embalagem, porque é um tema que tem muito a se explorar e a gente... É muito importante falar de embalagem porque você pode ter um processo de agroindustrialização bem bacana em termos de equipamentos, procedimentos, só que se você embala ele numa embalagem adequada, ele pode, na hora, estar perfeito e com pouco tempo ele se degrada, ele pode... uma embalagem inadequada é um fator muito, muito grande de deterioração do produto mais para frente. Não só a forma de embalagem, mas a forma de armazenamento pós-agroindústria, se precisar de uma refrigeração, se precisa proteger da luz, tem uma série de quesitos que a embalagem cumpre esse papel em termos de proteger o alimento de exposição externa, seja de luz, de oxigênio, que é muito importante. Um dos fatores principais de deterioração e oxidação dos produtos é a entrada de oxigênio na embalagem, no produto. Então, por exemplo, essa solução que o João mostra de uma rapadura ou de um doce embalado numa palha natural, numa fibra de banana, podia ser uma fibra de uma palha de milho ou de outros materiais, é incrível. Só que isso não é aplicável a qualquer tipo de produto. Então, tem que ter uma clareza também do produto que você pretende embalar e a necessidade de longevidade de prateleira, que é o que o João falou. Eu preciso de um produto que ele vai ser consumido rapidamente, eu posso ter uma embalagem com menos barreira para oxidação ou com menos proteção, porque ele vai ser consumido rápido. Então, tudo isso conta. O que é um fato, e a gente que milita no campo socioambiental, é que, na medida do possível, a gente tem que evitar ao máximo o plástico, que é um dos problemas assim, que se projeta não é nem para o médio prazo, já é um problema real que está aumentando de forma assustadora. Os oceanos estão entupidos de plástico, não só os oceanos, mas os aterros sanitários, os lixões e as ruas, os bueiros. E a gente precisa, enquanto sociedade, pensar numa solução para o plástico. Agora, em termos de
custo de produção, porque é muito complexo a gente entrar para embalagens sofisticadas em escalas de produção que geralmente as organizações comunitárias produzem. Se a gente quiser entrar com embalagens fora o plástico, muitas vezes a gente não vai conseguir competir com os nossos produtos. O vidro é uma excelente alternativa, né? A gente está falando de plástico, existem vários tipos de plástico. Existe, inclusive, plástico que aceita o vácuo, né? O importante é que a embalagem ela seja impermeável ao oxigênio e não deixe que entre nem oxigênio nem umidade, né? O vidro cumpre esse papel de forma incrível. Alguns plásticos também, alguns mais, outros menos. Mas eu acho que esse debate ele traz uma necessidade da gente incidir sobre as políticas públicas para que os produtos menos sustentáveis tenham algum tipo de diferencial e de vantagem tributária em relação aos produtos que têm uma carga de degradação ou de impacto negativo ambiental ou social pior. Eu acho que isso é uma coisa muito forte para uma agenda socioambiental. Então, enquanto a gente não conseguir que os produtos sustentáveis sejam competitivos de preço com os não sustentáveis, nós não vamos conseguir dar escala na produção, porque no Brasil, pelo menos, o preço é o principal fator de decisão do consumidor na hora que vai comprar um produto. Eu acho que no nosso grupo mesmo, muitos de nós falamos mas na hora que você vai no supermercado, a gente está falando de valorizar produto da agricultura familiar, tal, do agroextrativismo, e às vezes a gente vai na prateleira e acaba buscando um outro porque é mais barato, tendo às vezes a opção de consumo. Então a gente precisa trabalhar para reverter isso, e eu acho que não é assunto da aula, mas da gente fazer uma incidência na tributação, eu acho que é muito importante, né, para que os produtos com menos impacto sejam menos tributados e os produtos com maior impacto, né? É só por isso que o agronegócio de monocultura sobrevive, porque tem subsídio. Se fosse taxado e as externalidades fossem, né, fizesse parte do preço, não estaria com essa bola toda. Desculpa, acho que eu divaguei um pouco aqui, mas refletindo um pouco sobre embalagem e custo de produção. Bacana, Luiz. A gente tem ainda o Eugler conseguiu voltar, e eu acho que ele ainda está online e quer falar. E eu acho que a gente pode abrir a fala. Eugler, você está aqui com a gente ainda? Não estou te vendo. Sim. Pode concluir sua fala. Oi, professor. Sim, é que eu também estava achando interessante, né, a fala dos nossos professores aí, que já é para mim ter a noção, né, do código de barra, das embalagens, que eu achei bastante interessante a embalagem, muitas bananeiras lá do nosso roçado estragando, né, e de vir nós aproveitar com as embalagens desses produtos, como o professor mostrou, né, que é de bastante interesse assim, para a gente também, valorizar o que é da terra, né. Como eu falei, professor, eu estou gostando muito do curso, né? É um conhecimento novo, né, que tem como a gente desenvolver dentro das nossas comunidades indígenas, né? Que a gente sempre está tentando buscar novos conhecimentos, mas não esquecendo nossos costumes tradicionais, né? Como a gente tá falando, a tecnologia ela está evoluindo. Por que não os povos indígenas não estão evoluindo também nesse sentido, né? É por isso que a gente está tentando procurar uma melhora para a gente ter esse momento de conhecimento, para a gente começar a mostrar os nossos produtos, né? Como eu falei, para as outras classes da sociedade brasileira,
né, ou de vários segmentos, né, para dizer que os nossos produtos também têm qualidade, né? E é natural, né? A gente, como eu falei, a gente só quer aquele apoio técnico para naquele momento de dificuldade que a gente vai encontrar na vida, a gente tem alguém falando, não é assim, mas dá de vocês melhorar num pedaço assim. É nesse sentido, professora, né, que eu venho desenvolvendo, estou tentando aprender com vocês, porque, como vocês mesmo falam, vocês transmitem um conhecimento para mim e eu transmito o meu conhecimento, a minha realidade para vocês, né? Para vocês que já estão no mundo do comércio, já é difícil. Imagine para nós que mora lá dentro da mata, não tem sistema de internet, não estamos ouvindo. Para a gente ter uma internet, a gente tem que vir na cidade, e muitas vezes na nossa cidade a internet é falha, né? E o horário também, o horário do Acre é totalmente diferente daí do nosso Brasil, né? Mas era isso, assim, eu tô gostando, como eu falei, e vou tentar me aperfeiçoar mais para mim tentar, juntamente com o meu povo, desenvolver um trabalho voltado para a produção do povo indígena, né? Então, eu acho que a gente só tem a ganhar com isso, é uma troca de experiência, como a nossa amiga citou, né? Se pode trocar uma troca de experiência, eu acho bastante agradável, né, para a gente. Tá? E me desculpe se eu falei algo de errado, mas eu fui para tentar e passar um pouco da minha realidade aqui, que a gente está passando aqui, tá bom? Agradeço. Muito obrigada pela sua fala, muito obrigada, é importante para nós, porque esse curso, ele foi pensado justamente para chegar até você, até a sua comunidade, até todos os agroextrativistas, né, que estão do Cerrado, e a gente percebe que ele também é muito importante para outros biomas. Então, a sua fala vem alimentar, né, esse desejo de estar utilizando essas ferramentas da tecnologia para fazer o conhecimento circular e a gente poder estar aqui conversando e se conhecendo, né? Você conhecendo um pouco mais, né, das pessoas que estão fazendo o curso e a gente poder conhecer um pouco mais da sua experiência. Gratidão. Muito importante sua fala para nós todos. Durante a sua fala, a gente não recebeu mais nenhuma pergunta e a gente já está se aproximando do momento de encerrar essa nossa aula. Se a gente não tiver mais nenhuma questão, ninguém inscrito, eu queria convidar ao João, ao Mike e ao Luiz para fazerem as suas considerações finais. Se alguém quiser se inscrever, oportunidade agora. Enquanto vocês estão pensando, eu queria pedir para, antes da gente encerrar a nossa aula, agora, durante as considerações finais, todo mundo que puder abrir a câmera, para a gente poder fazer uma foto bem legal da turma toda reunida com a câmera aberta. Eu posso passar a palavra, então, para, primeiro, o Mike. Pode ser? Eu acho que o Mike vai precisar sair um pouquinho antes. Mike, para as suas considerações finais. Bom, acho que o Mike teve algum problema com a conexão. Pode ser tu então, João? Bem, gente, eu queria mais era agradecer mesmo pela oportunidade, né, de estar participando desse programa de formação, junto com a Unicaf, o WWF, os outros parceiros, a Central do Cerrado, e é uma alegria muito grande
estar revendo algumas pessoas aqui hoje, né, nesse painel. É pouco tempo, muito pouco tempo, né, para a gente estar realmente esgotando. Isso se dá para esgotar, né, todo esse assunto de regularização e boas práticas também, mas como eu disse no início, assim, eu acho que a gente está começando aqui um novo trabalho, ou pelo menos abrindo esse canal entre nós de comunicação, de troca, de acesso à informação, a realidades diferentes, expectativas diferentes, né? Cada um de nós tem aqui, enquanto a gente está reunido, depois que essa reunião terminar, né? Continuamos com as nossas expectativas pessoais, comunitárias, nacionais, né? E eu acho que é um momento muito rico assim, para a gente estar reencontrando e encontrando novos colegas, novos amigos, novos companheiros nessa jornada. A gente está no momento assim, do mundo mesmo, em que o acesso à informação ele é muito fácil, só que ao mesmo tempo isso é um perigo, que às vezes você tem ali tudo na mão, mas não sabe nem por onde começar, ou que tipo de informação é mais confiável do que o outro. Isso é um perigo para todo mundo, viu? Para todos nós. E eu acho que partir para essa busca juntos, isso facilita muitas coisas. A gente ter esse contato permanente, a gente se amparar, né? Como eu falei no início, né? Assim, eu estou aqui agora como na figura de instrutor, né, do curso, mas vai terminar aqui, eu vou começar um outro curso como aluno, né, e um curso de regularização sanitária de agroindústria. Ninguém sabe pouco, ninguém sabe tudo, ninguém, né? Eu acho que é importante esse canal aqui estar permanentemente ligado, aberto, se não for com todo mundo, né? Se tiverem dois aqui conversando, mantendo esse contato, sempre que possível, isso vai ser muito rico, vai ser muito valioso, porque a gente está querendo construir aí para as nossas comunidades, nossas famílias, para o nosso país. Em vários momentos, né, a gente falou a mudança constante na legislação. A todo momento tem uma novidade na legislação. Assim, nada é absoluto. Às vezes o que a gente colocou nessa aula aí da semana passada, semana que vem já tem um normativo novo, uma nova portaria. Felizmente, as coisas estão até melhorando, né? Assim, essas mudanças, essas novidades têm sido boas, apesar do perigo que nos ronda. Mas a mesma coisa, além das mudanças na legislação, são as mudanças na tecnologia também, né? Tecnologia de embalagens possíveis, materiais, né? Então, é muito bom, importante a gente estar ligado, estar procurando, estar pesquisando o tempo todo, né? Tomar cuidado com as nossas procuras. Apesar disso que ser o majoritário, ser o mais normal hoje, não é necessariamente o melhor, nem o mais barato, nem o mais adequado, né? Quem sabe, né, isso que consiga atender a sua necessidade. Mas, como eu falei, entre essa embalagem e essa, que também não é só embalagem, entre essa tecnologia e essa, né, que são dois extremos, a gente tem uma infinidade de opções. E, felizmente, também, assim, a tecnologia cada dia nos traz boas e ótimas novidades. A gente tem que estar antenado e conectado mesmo, né? E isso é muito importante. E eu queria falar mais alguma coisa. Enfim, se a gente tivesse tempo, né, a gente ficaria aqui até amanhã conversando, divagando, mas eu queria nesse momento mais era agradecer mesmo, né, a paciência, o interesse de todo mundo de estar aqui reunido. Estamos à plena disposição, é claro, cada um com suas limitações. A gente está ainda, cada um de nós, né, se adequando aí a essas novas velocidades, também tecnologias de comunicação,
A gente pede desculpa aí por algum deslize ou algo que tenha faltado no conteúdo, no conjunto aí dos cursos, mas, novamente, né, me disponho, né, a gente está aberto aí a tirar algumas dúvidas que não tenham sido solucionadas aqui, a gente está à disposição, viu? Eu não sei se a coordenação aí, a organização do curso vai passar os contatos pessoais, mas eu me disponho, viu, para além desse espaço, poder colaborar também naquilo que for possível junto a vocês. Muito obrigado. Bacana, João. Você pode colocar no chat, viu? Se você deixar o e-mail. Antes de passar a fala para o Mike, Denis mesmo? Quer fazer uma fala rapidinha? Então, vamos lá. Olá, turma. Eu falo aqui de Florianópolis, Santa Catarina, e a reflexão que eu faço, eu participo junto com a rede Ecovida de Agroecologia. O Luiz Carrata, não sei se lembra de mim, mas a gente já se encontrou em vários eventos, várias formações, com os grupos marista e muitas histórias bonitas. A ponderação que eu faço sempre nos espaços lindos como esse, e principalmente por causa desse momento que a gente está, desse momento planetário. Se a gente rever profundamente a nossa linguística, que não é só linguística, é o significado, é a vida. E tudo que a gente puder falar, em vez de produto, alimento, é fundamental. Se a gente está ali fazendo o rótulo para aquele alimento, então a gente diz, este alimento, o rótulo melhor é esse. A gente deixar a expressão produto para o que de fato é um produto, sabe? É um artesanato, é algo assim. Mas que a gente não chame o alimento de produto. É muita vida ali. E, principalmente, a nossos irmãs e irmãos, agricultores e agricultoras, que também a gente resgate essa imensidão e gratidão eterna que temos por essas pessoas que estão plantando e a chamemos pelo nome correto de valor, que é agricultor e agricultor. Eu creio que a gente chegou nessa sinuca de bico que estamos porque a gente está entrando nas caixinhas. Tá? Mesmo esse movimento de QR Code e tal, que é bom para uma coisa, mas nos enquadra. E a Mãe Gaia já não quer mais isso. Então, essa é sempre uma ponderação, sabe, que eu convido as pessoas a fazerem, assim, que, para mim, né, eu sou uma eterna grata a todos os homens e mulheres que seguem plantando e cuidando da Mãe Gaia. Né? E eu não consigo chamar eles de produtores. Sabe? Produtor é um grande empresário. A essas pessoas eu chamo agricultor e agricultor, que nenhuma universidade dessas questões científicas pode outorgar melhor para essas pessoas do que, de fato, elas terem nascido lá na terra, né, e cuidarem e serem as guardiãs. É mais nesse sentido, tá? E, Egle, lindíssimo você. Ah, que bom, todos nós, mas você coroou muitas pessoas tímidas que não conseguem falar, foi muito profundo, tá? Gratidão, pessoal. Muita gratidão. Mike? Obrigado, professor. Um abraço. Nós que agradecemos. Mike, é com você. Beleza. Não, agradecer, Denis, aí pela chamada de atenção, porque realmente a gente vive nesse processo de desconstrução dessas terminologias, né? Acho que para além de, e para somar com tudo isso que você traz para a gente, que você provoca muito devidamente a reflexão, a gente tem como movimento de agricultura familiar, como movimento de comunidades tradicionais, de povos extrativistas, pescadores, gerazeiros, vazanteiros e tantos outros, assim, o compromisso, né, principal de levar alimento bom, alimento limpo e alimento justo para essas pessoas. E tudo isso que a gente discute aqui, fala nesses contextos,
é justamente para a gente poder dizer que a agricultura familiar, o extrativista, ele pode sim. E é um grande desafio para a gente nos adaptar sem nos adequar, ou é o contrário, não sei direito, né? Mas como que a gente equilibra, né, o que a gente acredita, o que a gente constrói, o que a gente pensa em termos de construção de mundo e de modo de vida, com a necessidade que a gente tem de certa forma, agroindustrializar os nossos produtos, né? E colocar esses alimentos, esses produtos, hoje efetivamente no mercado. Eu fiquei muito feliz com a primeira fala de depoimento aqui sobre a aula de rotulagem, porque foi justamente aquilo que a gente quis transmitir, né? A gente quis trazer um conteúdo que vocês pudessem identificar, olhar, pegar um rótulo e ficar brincando e olha, não faltou isso, isso aqui não está do jeito correto e tal. Mas como disse o João, muito bem dito, esse processo ele é muito dinâmico, né? A gente, no meio da construção dos conteúdos do curso, chegou essa legislação nova de rotulagem nutricional frontal, que a gente pegou, e aí, como é que vamos fazer agora? Tem um monte de empreendimento de agroindústria nossa, né, de grupo coletivo fazendo aí agora seus rótulos, adequando suas embalagens, e a legislação nova chega, tem que recomeçar. Lembro da Copa Base lá em Minas, lá de Arinos, a Dionete, meu Deus, acabamos de fazer todos os rótulos dos produtos, e como é que a gente faz agora? E realmente é isso, a gente tem que pensar aí nas nossas matrizes, né, de custo, de previsões, de orçamento, entender que esse custo de inovação, de tudo, ele tem que estar previsto, ele também tem que estar pensado, porque a gente, de certa forma, vai precisar fazer. Mas é isso, gente. No geral, a gente está aqui também, a gente aprende a cada dia. Eu acho que dentro da Central do Cerrado, a gente tem uma rede muito forte dentro dos nossos cooperados como um todo, onde um aprende com o outro, um troca com o outro. Eu acho que quando a gente... você pega a rotulagem técnica de um produto lá da Grande Sertão que está pronto e aplica isso dentro da Copa Base e, de repente, lá no Maranhão, sei lá, a Copalge começa a produzir farinha de mandioca e esse material, esse acúmulo, né, técnico está dentro, e eu acho que esse trabalhar em rede da Central, né, nos possibilita, e é dessa forma que a gente encara. Mas é isso, é o nosso compromisso. O nosso compromisso maior é garantir um alimento bom, limpo e justo para as pessoas, né, garantir esse acesso. Às vezes a gente está numa gôndola de supermercado e tem uma farinha de uma cooperativa que a gente conhece. Vou dar um exemplo do mel. Esses dias eu estava no interior de Pernambuco e encontrei mel da Casa Apis orgânico para vender. Meu coração acelera de felicidade, no meio de uma rede de supermercado grande, onde eu tinha mel de abelha de todos os outros produtores convencionais e tal ali, mas achar o mel da Casa Apis na rede novo de supermercado, sabe, num preço competitivo, com uma embalagem adequada, bonita, entendendo tudo que eu conheço do movimento da Casa Apis no Piauí e tudo, é emocionante. E é isso que a gente quer. A gente quer construir o poder, né, da agricultura familiar nesse contexto, de se posicionar e, de fato, dizer que ela pode, que ela consegue e que ela tem que fazer. Simplesmente os nossos processos são mais demorados porque eles são coletivos e participativos e a gente não tem grana para sair fazendo, né? Mas é isso. Eu acho que minha fala final é nesse sentido. Muito obrigado a todos e todas, gente. E seguimos. Deixei meu e-mail também no chat para todos. Valeu, Mike. Luiz. Não, primeiro agradecer, Denis, pela realmente reflexão assim super pertinente e chamar para o significado, né, das coisas que o risco da gente andar na onda que vem e ser atropelado por processos e perdendo identidade e o significado das coisas, né? É muito, muito grande. Mas eu queria super agradecer a João e Mike, né, colaborarem nesse módulo. A gente tem muitos outros assuntos que a gente vai
esperamos em breve conseguir construir. Então, coloquei, a gente, no papo aqui surge essa necessidade da gente fazer alguma coisa aprofundada sobre embalagem. Eu vinha conversando com o João mais cedo necessidade da gente, sei lá, de ter uma videoaula dessas falando sobre estruturação de agroindústria, né? O que é uma agroindústria, quais são os espaços, né? Como que se estrutura. A gente acabou tomando uma decisão e a opção de escolher um caminho de apresentar a legislação, porque é importante, né? Mas a gente sente que tem uma série de outros temas e lacunas que precisam ser trabalhadas. Queria pedir, né, agradecer demais a participação de todos vocês, pedir para vocês compartilharem a experiência de vocês no fórum de debates. As pessoas estão, nem todos, mas tem muita gente participando do fórum, convidar vocês a entrar no Moodle, dar uma olhadinha de vez em quando no fórum. É o espaço que a gente tem, fora essa reunião que acontece, né, aconteceu a segunda agora, o fórum está aberto. Se você coloca alguma coisa hoje lá, ele vai continuar presente por muito tempo para todas as pessoas poderem ver, e pedir principalmente para vocês compartilharem a experiência de vocês, mandar um comentário, né, convidar os outros, de repente, fazer uma visita, né, abrir os seus espaços. Eu acho que isso que o João colocou é muito importante. Onde tem mais de um, a gente, né, tá com mais de 3, porque 1 mais 1 é sempre mais que 2. Então, a gente comunga muito disso, não só a necessidade de organizar alguns conteúdos, mas também a perspectiva de compartilhar foi o que motivou a gente a organizar esse curso de formação com os nossos parceiros, e com muita clareza que tem muitas lacunas, mas a gente acredita que são momentos de provocação e que puxam a reflexão, né? A gente tem agora, na sexta-feira, a última aula desse curso, que vai ser uma aula sintética aí sobre o extrativismo do Baru, que é um tema também muito importante, que está ganhando uma dimensão, né, no extrativismo do Cerrado, mas temos pretensão de fazer, estamos discutindo aí com o núcleo do Piqui, que é parceiro nosso, estou vendo a UD aqui, da gente fazer um ciclo de aulas sobre o Piqui. Tem uma demanda para o Buriti, tem demanda para Jatobá, para um monte de outros frutos. Então, a gente quer convidar vocês também, que são das organizações, né, que tenham não só demandas, mas às vezes nos projetos a possibilidade, a gente está aberto a parcerias também, caso vocês queiram trazer propostas de conteúdo e a gente poder fazer, obviamente, uma captação junto. A gente não tem verba para fazer mais e não temos isso estruturado, mas eu quero abrir para vocês somarem com a gente em a gente conseguir dar sequência e construindo outras videoaulas parecidas com essas que a gente conseguiu fazer. Se vocês imaginarem a maluquice dos bastidores que foi, né, Maíra, tá aqui Kobe e Carol do WWF e a Maria Fernanda, que foram super parceiros e construíram com a gente esse processo. A gente topou uma maluquice de fazer em um mês um curso com 8 aulas, porque aquela coisa, tinha uma oportunidade no dinheiro do financiador, ou fazia, porque perder o dinheiro a gente não podia. Então, a gente fez o que deu, nós estamos satisfeitos, a gente sabe que não ficou perfeito, mas esperamos principalmente que ele possa ter servido para provocá-los. Então, nós temos, eu não sei como que vai ficar, Maíra, a gente
tem uma previsão de uma aula agora na sexta de Baru, e sábado seria uma avaliação que talvez a gente jogue para a semana que vem, né? Deixa eu contar essa parte. Deixa um pouquinho para mim. Queria dizer para vocês que eu fico emocionada. Fiquei no encontro passado e fico nesse também, porque é um pouco disso que o Luiz está falando, né? É bastante desafiador estar colocando esse curso dele estar acontecendo no prazo que ele foi possível, e é muito bom perceber que essa construção de conhecimento está sendo possível. A gente está vivendo um ano muito difícil, né? Um ano muito atípico. Acho que dificilmente a gente estaria junto no dia 1º de dezembro, caso nada do que está acontecendo no mundo afora tivesse acontecendo, e a gente não fosse obrigado a estar utilizando essa ferramenta aqui para poder fazer essa reflexão. Não que tudo isso que esteja acontecendo seja bom, muito antes pelo contrário, não é mesmo, né? De jeito nenhum. Mas que bom que a gente está conseguindo utilizar as ferramentas que a gente tem, que a gente está conseguindo encontrar, para poder fortalecer aquilo que a gente acredita e quer ver acontecer, né? Que é uma produção de alimento justa, saudável, sustentável, e que isso possa vir a fortalecer a quem está vivendo e cultivando o campo, né? Esses alimentos no campo. Então, é uma alegria muito grande. Como o Luiz estava colocando, a gente encerra, então, essa semana, vocês vão ter acesso à última videoaula, né, ao último conteúdo do curso, que é sobre o Baru. Então, isso vai estar disponível para vocês na sexta-feira, e a gente quer convidar vocês para, na segunda-feira, Luiz, às 17 horas, a gente fazer um grande encontro para a gente conversar um pouco sobre o que foi esse curso. E aí a gente quer trazer para a fala as organizações que tornaram isso possível, que é a WWF, que está aqui presente, participando de tudo, é a Unicafes, é o Núcleo do Piqui, é a Central do Cerrado e é a UNB. São essas organizações que deram, né, sustentação para que isso aqui tivesse acontecendo agora, mas mais do que isso, também ouvir vocês, né, o que vocês trazem, porque tudo isso que está acontecendo, montar esse curso é um processo também de aprendizado, e a gente precisa cada vez mais se aproximar, né? É muito ruim a gente não poder estar perto, não poder se abraçar, não tomar um café e comer um baru, um biscoitinho de pequi, né? Mas a gente precisa usar essa ferramenta da melhor forma possível. E aí o que a gente quer é aprender também com esse processo de formação, né? Para que os próximos possam cada vez mais ser aprimorados e a gente possa chegar em mais indígenas, em mais agroextrativistas, em mais agricultores familiares, mulheres, jovens, desse Brasil inteiro, porque existe muito conhecimento e a gente precisa fazer com que isso circule e chegue onde é necessário, né? Quando o companheiro fala que está lá no interior, na floresta, e precisa ter acesso ao conhecimento, e esse conhecimento está começando a chegar, isso é uma alegria muito grande, né? Então, a gente quer aprender. Esse encontro que a gente vai convidar vocês, então, para segunda-feira, a gente depois circula pelo WhatsApp, enfim, a gente circula pelo WhatsApp, informa direitinho, manda o link, é para isso. Então, é para a gente aprender junto e avaliar o que foi esse processo. Não no sentido de apontar o dedo, mas no sentido de construir mais e melhor, né? De olhar para frente. A gente avalia com base no que foi vivenciado, mas sempre pensando no para frente. E eu queria pedir para vocês, nós estamos num momento do ano muito complicado, de agendas muito apertadas para todo mundo. Então, não está fácil para ninguém. A gente acabou de passar por um processo de eleição. Muitas das pessoas que estão inscritas no curso são militantes, se envolveram no processo de eleição e se ausentaram aqui das atividades. Isso não quer dizer que não dá tempo. A gente queria muito pedir o apoio de cada um para que ninguém desista do curso, né? Eu sei que cada um de vocês conhece alguém que está inscrito, que está fazendo o curso também, então, de convidar os companheiros, gente, vamos voltar, vamos concluir, porque
é um processo, é uma energia que foi dissipada, né? A gente começou, então vamos dar as mãos e concluir isso junto, né? Nós, conversando, a gente vai conseguir disponibilizar o curso lá na plataforma do Moodle, pensando no processo de certificação, até o dia 13 desse mês. Estava previsto encerrar agora, nesse final de semana, né, depois da aula do Baru, mas a gente vai fazer um esforço aqui coletivo para conseguir estender isso até o dia 13, para que mais pessoas consigam acessar, compreendendo essa dinâmica difícil que está nesse final de ano. A gente teve mais de 100 participantes semana passada, e essa semana a gente está aqui com 50 pessoas, ricas, lindas, mas a gente está percebendo esse movimento de dificuldade por conta do número de compromissos, agendas e tudo mais. Então, eu faço o convite a vocês, se cada um conseguir estimular aí a cada companheiro que está inscrito, que está participando do curso, para que venha, que assista às aulas que estão lá na plataforma. Não vamos nadar e morrer na praia, né? Vamos junto conseguir concluir esse processo com alegria, né? Era essa um pouquinho a minha fala. O fórum de debates, ele é um espaço de vocês, de vocês, para vocês, com vocês. Então, é um espaço para troca de informação, para troca de experiência. Usem e abusem. É um grupo de WhatsApp gigante, mais organizado do que o WhatsApp, né? Porque ali a gente consegue separar por debates, por temas, e a gente consegue participar de forma mais organizada. Mas é um espaço de vocês, e aí eu queria convidá-los mesmo a estar participando e a estar fazendo uso daquela ferramenta lá. A gente fica aqui olhando e se deliciando com as informações, com a troca de experiência que está acontecendo lá. São informações que ficam registradas, né, ali no curso. E só mais um detalhe bem pequenininho, para não esticar mais a noite de vocês. De novo, eu quero dizer que a gente está organizando o curso, e tem algumas pessoas que estão no papel de estar gravando as videoaulas, trazendo reflexões, material, mas nós temos muito presente em todo mundo que está organizando esse curso, tanto dos realizadores quanto das pessoas que estão trabalhando mais tecnicamente, de que o conhecimento ele está muito forte em todos que estão inscritos no curso. E esse fluxo, para nós, é o que faz isso ser bom, é o que faz esse curso ser diferente de tantos outros cursos que tem, tantas outras lives que estão acontecendo. Essa riqueza que vem daí para cá também, né? Então, a gente está fazendo algo diferente, a gente está tentando fazer um curso online, com videoaulas gravadas, e ainda assim tentando fazer isso da forma mais horizontal possível. É coisa de doido, mas se vocês quiserem vir com essa loucura junto com a gente, eu acho que dá certo. Maíra, deixa eu só comentar uma coisa aqui. A Maria Fernanda, ela perguntou aqui no chat se pode repassar o material do curso para outros colegas. Eu respondi aqui que pode sim, e quero já comunicar a vocês que tanto a Central do Cerrado como os parceiros realizadores, no caso a Unicafes, o WWF, cada um, o Núcleo do Piqui e a UNB, vão poder compartilhar, assim que terminar o curso, no final dessa semana, a gente deve deixar os vídeos disponíveis nos canais do YouTube das nossas organizações, ou no site, aí cada um vai fazer da maneira que achar melhor. A gente não quis deixar disponível antes para que o conteúdo inicialmente ficasse exclusivo para quem se matriculou e está cadastrado no curso, e que a gente não tivesse uma evasão da plataforma Moodle para o YouTube, e que a gente estimulasse momentos como esse, participação de fórum de debates. Então, a gente tem uma estratégia que vai além de só mostrar uma aula. A gente quer fazer essa interação e quer que vocês interajam entre vocês. Então, por isso a plataforma, o certificado da UNB é um atrativo, acho que bacana, para valorizar quem se propôs a acompanhar, né, todo o conteúdo, mas nós vamos deixar disponível sim, e a ideia é que essas sejam as primeiras de tantas que iam por vir aí, e gostaríamos de contar com a contribuição de todos.
Bacana, gente. Querida, boa noite para vocês, então. Até semana que vem. Até o próximo encontro. Um abraço. Boa noite, gratidão. Valeu. Boa noite, gente. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite, pessoal. Noite boa. Valeu, galera. Tchau para todo mundo. Boa noite, boa noite. Olha que bom, quantas vozes. Noite, tenha uma noite que Deus abençoe a todos. Ô, Maíra, deixa seu e-mail pra gente aqui no chat. Isso. Por favor. Boa noite, pessoal. Um abraço. Espera no Cerrado. Gente, até segunda-feira. Cadê um encerramento aqui para falar? Um comedor de piqui. Ixi, é o que mais tem. Aí botou para acabar. Tchau, gente. Um beijo. Foi um ótimo dia hoje. Agora é época de Guavira, Kobe. Ah, é a Guavira, né? Gabiroba. Para nós é a Gabiroba. Para nós é Guavira. Tchau para vocês. Obrigada. Tchau. Acorda, Vitor Hugo. Para nós é Caissuma. Aí sim. Nossa, essa não conhecia. Tô falando que é muita riqueza. Né? Tchau, gente. Um abraço. Tchau. Fomos. Vitor Hugo não acordou, não. Aqui é o Muricy.